Se você está começando a tocar violão agora e não sabe por onde começar, afinal de contas tem tanto material disponível por aí, né? Eu vou te explicar aqui nesse vídeo como é que funciona o método do meu curso de violão, para quem está começando do zero e para quem já sabe alguma coisinha, só que gostaria de ter um pouquinho mais de domínio sobre o que está fazendo no instrumento. E também vou te dar algumas ideias dos principais tópicos que eu considero os mais relevantes para quem está começando, para que você não fique completamente perdido nesse começo. Meu nome é André e eu ajudo pessoas a tocarem suas primeiras músicas no violão desde 2014. Qual que é a vantagem de você começar a tocar violão seguindo um método? Qualquer método, mesmo que não seja o do meu curso. Se você começa a assistir alguns vídeos aleatórios no YouTube ou qualquer outro tipo de material que você encontre na internet, a chance de você desenvolver certos vícios é muito grande, que até podem ser revertidos lá na frente, só que vale muito mais a pena você já começar do jeito certo, porque é um pouco mais difícil de se livrar desses vícios depois que eles já estão dentro de você. Seja na maneira de tocar, seja algum conceito teórico que você aprendeu errado, seja a sua postura, seja a sua técnica, enfim, podem ser vários os vícios. Além de desenvolver esses vícios, uma outra coisa que pode acontecer é você ficar horas aprendendo às vezes alguma coisa completamente desnecessária e como consequência você vai ficar perdendo tempo à toa. A primeira coisa que você tem que fazer antes de começar a aprender violão é definir o seu objetivo. Eu sei que parece muito clichê falar sobre isso, só que eu tenho certeza que vai valer a pena você refletir durante 5 minutos sobre isso daqui. Eu quero tocar como um profissional e conseguir fazer coisas super rebuscadas, ou eu quero só usar o violão como uma atividade de lazer e tirar algumas músicas que sejam fáceis e rápidas de tocar? Muito provavelmente a sua resposta vai estar no meio dessas duas possibilidades. Mas o importante aqui é você analisar se você está mais do lado do que quer ser um profissional ou do lado de ser um amador, no bom sentido da palavra, claro. Porque é exatamente essa reflexão que vai definir se você deve dosar mais o seu tempo para determinadas atividades ou para outras atividades. E também os assuntos que você quer ou não dominar. Independente do que você escolher, no começo você precisa passar a maior parte do seu tempo treinando o seu corpo. Como assim, André? Eu quero tocar violão, não quero ficar malhando numa academia. O violão é como uma atividade física porque a gente usa o nosso corpo para produzir música, para produzir sons. Mesmo que esse som não saia literalmente do seu corpo, é o seu corpo quem vai produzir esses sons. Então, depois de você definir os seus objetivos, a segunda coisa é começar a treinar o seu corpo para fazer os movimentos mais básicos. E como a gente está falando de violão aqui, é treinar o seu corpo em prol do violão. Se você quiser se aprofundar um pouquinho mais nessa questão dos movimentos, eu gravei um vídeo ensinando os primeiros exercícios que eu costumo ensinar para os meus alunos, que desenvolve essa parte de movimentação do corpo, que é basicamente o comecinho de tudo do método do meu curso de violão. O link está aqui na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado. E o que você vai precisar de teoria musical nesse começo? O básico necessário para você entender o que você precisa fazer. Por exemplo, eu não costumo considerar que o sistema das flechinhas para você fazer ritmos no violão seja parte da teoria. Só que vamos dizer que seja. O mínimo de teoria que você precisa saber é essas flechinhas, para que movimento você vai fazer a sua mão, se é para baixo, se é para cima. E são coisas bem básicas mesmo, que é só para te dar um suporte para você conseguir fazer essas coisas no instrumento, entender e não ter que ficar memorizando tudo. Se você olhou lá a flechinha para baixo, você sabe que é o movimento para baixo. Se você olhou a flechinha para cima, você sabe que é o movimento para cima. O método do meu curso de violão usa uma ferramenta que se chama Círculo do Violonista. A maior parte do tempo nesse começo você vai passar aqui, na parte técnica. Você precisa começar a desenvolver tanto as habilidades mais básicas de mão direita quanto a de mão esquerda. Só que nem tudo que é básico é necessariamente fácil. Por isso que os primeiros exercícios eu tento fazer de uma forma mais intuitiva possível para que você consiga acelerar o aprendizado desses movimentos. Uma outra coisa que você precisa aprender mais no comecinho é a leitura de diagramas, que também é uma coisa super intuitiva, fácil de entender. Nesse mesmo link que eu deixei aqui embaixo que te ensina alguns movimentos, eu também te ensino o básico sobre leitura de diagramas. Não tem nenhum segredo. Leitura de tablaturas também é uma coisa que pode ser muito útil para você, porque muitos exercícios, muitas músicas também estão escritas em tablaturas. E tablatura é uma coisa bastante intuitiva também de entender. E no meu método você também fica um tempo desenvolvendo as habilidades de leitura de figuras rítmicas. Para tornar o processo de aprendizado do violão um pouquinho mais didático, eu divido todos esses tópicos do Círculo do Violonista
em subtópicos. Então, para cada um desses tópicos, existem coisas que a gente poderia conversar sobre teoria musical relacionada a intervalos, a técnica de mão direita, técnica de mão esquerda, acordes, harmonia, figuras rítmicas, células rítmicas. E eu vou subdividindo isso daí, separando tudo em partes para que o processo seja mais eficiente. Não adianta a gente querer abraçar o mundo todo de uma vez só. Não é produtivo. Apesar de parecer que a gente está indo mais rápido, não é produtivo a longo prazo. No meu curso, a gente vai vendo cada um deles de uma forma bem gradativa. Depois que você treinou aqueles subtópicos que eu mostrei, que eu costumo ensinar logo no começo, aí a gente vai para a parte de teoria musical, que é na parte da teoria musical que você vai entender o que você está fazendo. E essa transição, ela também é feita de uma forma relativamente gradual. Para deixar essa transição um pouquinho mais clara, eu vou fazer uma analogia aqui. Imagine que você esteja num país em que as pessoas falem uma língua completamente diferente da sua. Para você começar a se comunicar com elas, você precisa aprender pelo menos aquelas palavrinhas mais básicas, tipo obrigado, de nada, por favor, com licença. E também você precisa saber o que não falar, né? Para não ofender ninguém, não falar nenhuma besteira. Porque se você não fala nem o básico, as pessoas vão simplesmente te ignorar porque elas não vão te entender, elas não vão entender nada do que você está falando. Aprender os movimentos básicos do violão é como aprender essas palavrinhas básicas. E daí depois que você já sabe falar essas palavrinhas básicas, você começa a ir um pouquinho mais além na sua comunicação. Então essa transição de etapas é quando você vai refinando a sua comunicação com as pessoas. Só que no caso você não vai estar se comunicando com as pessoas, você vai estar se comunicando com o universo da música. E assim como todas as línguas, você não vai dominar tudo de um dia para o outro. É um processo que é gradual, leva bastante tempo. Aprender violão é um processo de médio e longo prazo. É como uma plantinha que você vai regando todos os dias e cada dia que você rega, você não sente muita diferença. Você só vai sentindo diferença conforme o tempo vai passando. E como toda planta, você precisa regar ela com uma certa frequência, você precisa cuidar dela para que ela não murcha e morra. Aqui nessa etapa de transição, você precisa aprender pelo menos o básico sobre intervalos, sobre escala, sobre acordes, sobre harmonia, sobre células rítmicas, padrões rítmicos. É aqui que você vai refinar o seu conhecimento e suas habilidades musicais. Depois que você se tornou um amador de sucesso, você pode simplesmente escolher parar por aqui e desfrutar as suas conquistas, porque se você sabe o básico de teoria musical, se você sabe ler cifra, tablatura, partitura, você toca a música que você quiser no violão. Mas calma, eu não estou falando que é uma coisa fácil você tocar qualquer música no violão. Existem músicas que estão num nível muito baixo, que você consegue aprender rapidinho, e outras que estão num nível muito alto, que você precisa se dedicar tempo. Mesmo os profissionais, eles precisam dedicar tempo em músicas mais complexas. Mas a base de tudo eu ensino no meu curso. Mas se você não se contentar em ser um amador de sucesso e quiser virar um profissional mesmo da música, você vai continuar revisitando esses tópicos várias e várias vezes e se aprofundando cada vez mais nele e aumentando cada vez mais o seu repertório, tanto de ideias, conceitos, teoria, quanto de repertório. E essa é a diferença entre o amador e o profissional. O amador, ele chega num patamar e para por aí, para ele tá ótimo. O profissional nunca para de aprender. Mas isso também não quer dizer que você não possa ser um amador. É claro que você pode ser um amador. E no método do meu curso de violão eu te ensino a ser um amador de sucesso, porque você vai entender o que os profissionais entendem. Talvez você não aplique como eles apliquem, mas você vai entender aquilo que eles estão falando. Nesse vídeo aqui eu te dei uma visão bem geral do que seria o meu método de violão, mas eu costumo dizer que informação sem aplicação é completamente inútil. Não adianta nada você entender e saber desses tópicos e não colocar em prática. A diferença do meu método é que além de você receber as aulas gravadas, você também ganha o acompanhamento semanal em grupo comigo. E são nesses momentos que você pode tirar suas dúvidas comigo, mostrar para mim onde que estão as suas maiores dificuldades, mostrar para mim qual música que você está tentando tirar, mas não está conseguindo e por que não está conseguindo. E os acompanhamentos são semanais. Toda semana eu vou abrir um Google Meet com todas as pessoas do curso e você vai ter a possibilidade de tirar essas dúvidas, mostrar suas dificuldades diretamente para mim, que vai ser eu que vou estar lá recebendo você. E eu entendo que cada pessoa tem uma dificuldade específica. Nem todo mundo fica empacado no mesmo ponto. Pode ser que na técnica, por exemplo, você se dê super bem, só que não consiga entender nada de teoria musical. Ou pode ser o contrário, você entende um monte de coisa de teoria musical, só que na hora de colocar em prática fica mais ou menos. Ou porque você não sabe tocar, ou porque você está cheio daqueles vícios de
de técnica. E aí essas coisas acabam te travando por conta dessas dificuldades. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o meu método e já quiser começar a tocar violão, aprender as músicas que você gosta, desenvolver uma atividade de lazer que seja prazerosa e ao mesmo tempo saudável, eu te convido a clicar no link que está na descrição ou nos comentários desse vídeo para assistir essa primeira aula gratuita que eu gravei para você. E se for o caso da gente começar essa trajetória juntos, vai ser um prazer te ensinar tudo aquilo que eu sei sobre esse instrumento maravilhoso que é o violão. Então a gente se vê lá.